Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui, a mais um bloco da nossa aula. Então, na aula passada nós encerramos com aquele probleminha lá, aquele exemplo resolvido, tá? Agora nós vamos fazer um exemplo com relação ao momento dipolar magnético, que foi o primeiro conteúdo que nós vimos na aula de hoje, tá? Esse exercício aqui também ele é extraído do livro do Halliday, tá aqui a referência do livro. E lá do site responde aí, tá? Pessoal, então tá aqui, ó. Eu tenho aqui o módulo de um momento dipolar magnético da Terra é de 8 vezes 10 a 22 J Joule por Tesla, tá? Então isso aqui é a unidade do nosso momento dipolar magnético. Então é a energia em função do campo magnético. Suponha que esse momento ele é produzido por cargas que circulam na parte do núcleo da Terra. Se o raio da trajetória dessas cargas é de 3.500 km, então aqui a gente está considerando que a nossa Terra, no interior dela nós temos lá o magma pastoso, que essas partículas magnéticas ficam se movimentando ali dentro. E no caso eles estão com uma trajetória circular no interior da Terra, tá? E eu estou considerando que esse raio dessa trajetória é de 3.500 km. Então, o raio ali, aproximadamente o raio terrestre, tá? Ele pede para eu calcular quanto será a corrente envolvida aqui nessa questão, tá? Então, calcule a corrente associada nesse caso. Então, o momento polar magnético vai ser quem? O momento polar magnético vetor é a grandeza I vezes a área, tá? A área de quem? A área, no caso, da nossa espira, ok? Então, se eu considerar que a Terra é uma grande espira e que a carga magnética do interior da Terra está fazendo um movimento circular cujo raio é igual a 3.500 km, eu sei que a área de uma espira com esse formato seria πr ao quadrado, a área de um círculo. Logo, eu vou ter o quê? Que μ é igual a I vezes πr ao quadrado. E se eu quero calcular a corrente, basta eu isolar. Então, I vai ser igual a quem? A μ, momento dipolar magnético, dividido por πr ao quadrado, tá? Então, o momento dipolar magnético da Terra é 8 vezes 10 a 22, dividido por π vezes 3,5 vezes 10 a sexta, tá? Aqui no caso eu estou trabalhando em quilômetros, quer dizer, metros, né? 3,5 vezes 10 a terceira quilômetros, 3,5 vezes 10 a sexta metros. Só que esse valor ao quadrado. Isso vai me resultar uma corrente de 2,08 vezes 10 a nona amperes, tá? Em outras palavras, né, se a gente conseguisse pegar a energia do movimento das cargas magnéticas percorrendo esse raio terrestre no seu interior, como se fosse uma bobina, a partir do campo magnético produzido pela Terra, nós conseguiríamos ter uma corrente circulante da ordem de 2 vezes 10 a nona amperes, tá? Ou seja, tem muita energia armazenada na forma magnética no interior do nosso planeta, tá? Mas naturalmente isso aqui é um exemplo hipotético, ok? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, sequência na nossa aula, nós vamos falar agora a respeito da lei de Biot-Savart, tá? A lei de Biot-Savart, pessoal, ela é uma lei que foi criada para nós analisarmos qual é o comportamento de campos magnéticos em cargas com um formato diferente, tá? Cargas com um formato aleatório, com um formato diverso. Então observem aqui essa figura. Essa figura aqui é uma figura de um condutor que está disposto de uma forma qualquer. Perceba que ele não é um condutor retilíneo. Então qual que é a ideia aqui da lei de Biot-Savart?
qual seria o campo magnético infinitesimal dB produzido por um pedaço infinitesimal de carga se deslocando neste condutor. Então, a primeira coisa que a lei de Biot-Savart nos diz, turma, sempre que eu tenho uma carga e esta carga se desloca em um condutor, o que é carga se deslocando em um condutor? Corrente elétrica. Então, sempre que eu tenho uma corrente circulando em um condutor, eu vou ter ali naquela região do espaço próximo a esse condutor um campo magnético produzido. E se eu tenho um campo magnético, esse campo magnético ele pode interferir as coisas que estão ali na sua volta. Então vamos pensar agora no circuito eletrônico num computador, num notebook. Se você tem ali uma corrente elétrica passando em um determinado condutor do circuito, você vai ter o que ali? Você vai ter um campo magnético. Entenderam? E se você tem um campo magnético ali, esse campo magnético ele pode interferir nos outros componentes do seu dispositivo, tá? Então isso aqui é uma coisa importante que a gente precisa ressaltar. Então vamos lá, a lei de Biot-Savart ela vai ser dada por essa equação aqui. Então o diferencial de campo magnético infinitesimal dB vai ser igual a μ0 sobre 4π. O nosso elemento de corrente, então esse IDS se chama elemento de corrente vetorial R, tá? Percebam que I, a corrente não é vetor. Quem configura essa característica de vetor é o deslocamento ds. Então, a corrente se deslocando é que vira um elemento de corrente vetorial, vezes R. Esse R aqui, pessoal, é o vetor unitário que dá a direção entre o elemento ds e o ponto P que eu quero calcular o meu campo magnético, tá? E aí a distância de ds a P é o próprio R que está aqui no denominador, só que nesse caso aqui ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então isso aqui é uma característica interessante, que quando a gente fala em campo elétrico, a gente fala que o campo elétrico ele é inversamente proporcional à distância também. Então o campo magnético também ele tem essa característica, conforme é mostrado aqui pela lei de Biot-Savart, tá? Como que vai ficar a solução dessa lei? Então vamos lá. μ0 é a nossa permeabilidade do meio, vácuo, né? O elemento de corrente IDS é um vetor, o R é um outro vetor e o resultado de um produto vetorial vai ser quem? Módulo do primeiro vetor, IDS, vezes o módulo do segundo vetor, que é quem? O próprio R, vezes o seno do ângulo formado entre o ds e o R, tá? Então, assim é formado o nosso vetor. Uai, professor, mas cadê o vetor R? Por que ele não apareceu aqui? Uai, gente, ele apareceu aqui. Acontece que o valor do vetor unitário é quanto? 1. Então, o módulo aqui seria 1, só que 1 vezes isso aqui é isso aqui mesmo. Então, por isso que ele não apareceu aqui, ok? Então, o módulo de dB fica dessa forma, μ0 sobre 4π e ds seno θ dividido por R ao quadrado. E aqui está o valor do nosso μ0, tá? Então, essa aqui é a nossa lei de Biot-Savart aplicada a um determinado elemento de corrente qualquer percorrendo um condutor. Bom, mas o que essa lei de Biot-Savart ela traz de importante além disso? A própria questão da gente conhecer como que é a disposição do nosso campo magnético em função da corrente. Então vamos pegar aqui a figura da esquerda. Eu tenho aqui um condutor. Percebam que esse condutor ele está entrando na folha, tá? Como que eu sei que ele está entrando? Pela representação do X, tá? Imaginem uma flecha. Na ponta da flecha você tem aquela parte metálica. Na parte traseira da flecha a gente tem o quê? A gente tem aquela peninha lá da flecha. Quando eu estou falando flecha, a flecha mesmo, arco e flecha. Então, a ponta da flecha representaria o quê? A flecha saindo da tela do computador, ok? Então seria um pontinho, você veria um pontinho.
Já o xizinho representa a parte de trás da flecha, a peninha, a flecha entrando no computador. Então, sempre que você tem um condutor ou uma representação de você ter uma flecha, quer dizer que o elemento está entrando na tela, no caso. Se fosse um pontinho, estaria saindo da tela. Então, se eu represento, pela regra da mão direita, o meu polegar entrando na tela, que é o sentido da corrente, a posição que eu girar a minha mão, os outros 4 dedos, vai me dar quem? A direção do meu campo magnético B. Aqui no caso, então a direção do campo magnético B, ele estaria no plano da tela do computador, no plano XY, a corrente estaria entrando, então a corrente seria o eixo Z, e eu vou ter aqui o campo magnético girando no sentido horário. Se ela estivesse saindo da tela, estaria no sentido anti-horário. Tá? Esse mesmo exemplo aqui está aqui representado experimentalmente. Então ele pegou aqui um papel, ele pegou um condutor retilíneo, ele aplicou uma corrente nesse condutor e ele jogou limalhas de ferro em torno desse condutor. Observem aqui a disposição das linhas de campo, exatamente idêntica da figura da esquerda. Tá? Então isso aqui é para provar que o campo magnético existe. Tá? Pessoal, obrigado pela participação, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!